Olá pessoal, professor Marcelo Narciso aqui para mais um Bravo News, diretamente do canal da Bravo Concursos aqui no YouTube. E já começo a notícia de hoje com a banca FGV, que simplesmente está mostrando o problema gigantesco do nosso Brasil. A banca FGV, que tem um perfil muito de exigir muito do candidato do ponto de vista da interpretação de texto, ela está pegando na ferida mais profunda do brasileiro, que é justamente a capacidade não somente de interpretar, mas também de escrever um bom texto. A banca FGV recentemente executou concursos como, por exemplo, da Secretaria de Educação do Estado de Minas, com o maior índice de reprovados da história do concurso, da história do Estado de Minas Gerais. Esse concurso não conseguiu classificar nem sequer a metade dos candidatos propostos conseguiram aprovação para as fases subsequentes do concurso de 20 mil vagas, sequer 7 mil, menos de, pouco mais de 7 mil na verdade, menos de 8 mil vão ser de fato preenchidas. E isso que o concurso ainda está em andamento e ainda tem candidatos para caírem. E ainda, recentemente também, nós tivemos um resultado curioso no concurso da Câmara Federal, onde praticamente quase que 100% dos candidatos foram reprovados na prova discursiva. Ou seja, tinha-se ali uma quantidade considerável de candidatos que avançaram para a prova discursiva, mas apenas 40, ou seja, 99,9% dos candidatos para analista foram reprovados no concurso público executado pela banca FGV. Ou a banca FGV nos últimos anos vem pesando a mão sem precedentes, ou o Brasil está regredindo no quesito de educação. Ou um ou outro, talvez um pouco dos dois. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o seu ponto de vista. A questão é que a banca FGV, ela simplesmente tem nos mostrado que há um grande problema para ser resolvido no ponto de vista tanto de interpretação de texto, porque as questões da banca FGV, para quem não sabe, ela tem uma característica muito peculiar. Primeiramente, são conteúdos muito interconectados, também chamado de interdisciplinares, onde um conteúdo está, para você acertar uma questão, você é, precisa ter domínio conexo com outros assuntos, ou seja, o interdisciplinar é basicamente quando a banca mistura um pouco de raciocínio lógico com português, com informática e exige do candidato não só a mera decoreba, mas ali um nível de interação com a matéria muito íntimo, né? Próximo ali do profundo. Ou seja, o candidato raso dificilmente consegue fazer uma boa prova da banca FGV. E quando se trata de concursos mais elitizados, como é o caso do concurso da Câmara, ela simplesmente não perdoou e pesou a mão com toda a sua força, eliminando 99,9% dos candidatos. Olha, o que eu consigo notar da banca FGV nesses últimos tempos é que ela, com certeza, ela mudou um pouco o seu perfil. Ela está com a, a mão um pouco mais pesada em termos de exigência do candidato. Logo, se você vai tentar um concurso e a banca é FGV, é imperioso, é super importante que você faça questões dessa banca, que você invista energia em resolver questões da banca FGV, até porque a gente consegue perceber que essa não é uma banca que simplesmente vai exigir a decoreba do candidato, ela vai exigir que você tenha um domínio excelente de interpretação textual, que você tenha capacidade de interligar os conteúdos da disciplina que você está estudando. Pois, por exemplo, se no seu edital está caindo, por exemplo, matemática, português, informática, direito constitucional, você tem que ter em mente que é bem possível você encontrar questões onde há ali um link, uma conexão de assuntos dentro de outras matérias. Isso é muito comum e os candidatos que estiverem estudado de forma muito fragmentada dificilmente vão conseguir sobreviver a um perfil de questão que é tão melindroso. No meu ponto de vista, como professor há muitos anos e ministrando conteúdos, né, já resolvi
e enfrentei várias e várias questões da banca FGV dos mais diversos concursos públicos. Eu vou colocar aqui, no meu ponto de vista, como professor, quais são os problemas da FGV. Primeiro grande problema, o ponto forte da FGV é justamente o ponto fraco do Brasil, que é leitura e interpretação de texto. A banca FGV explora com muito fervor a questão da interpretação de texto e também da interdisciplinariedade. Os conteúdos todos intercambiáveis, interconectados. Se você é um mero decorador de conteúdo, você não se dá bem em provas desse perfil. E o Brasil, em vários dados que a gente tem disponíveis aí amplamente na internet sobre a questão do brasileiro ler pouco, o fato de o brasileiro ter um déficit de leitura, ou seja, o brasileiro lê uma página de livro por ano, isso é muito pouco. Então, isso mostra a fragilidade dos candidatos quando vão enfrentar provas executadas, elaboradas pela banca FGV. Então, do meu ponto de vista, a grande vantagem da FGV é justamente o grande problema do Brasil como um todo, que é a interpretação de texto, que é a capacidade a capacidade de senso crítico para você fazer julgamento de certos assuntos. Então, o ponto forte de um sendo o ponto fraco de outro é um casamento perfeito para a desgraça, é isso que eu quero dizer. Então, a banca FGV, no concurso recente agora da Câmara Federal, simplesmente reprovou 99,9%, praticamente quase todos foram reprovados. E o concurso vai ter um déficit, de forma que ele não vai conseguir ter candidatos no cadastro de reservas, sendo necessário, muito em breve, fazer um novo concurso público. Isso mostra que, se o candidato colocou suas táticas de estudo todas em fazer questões muito diversas, talvez ele tenha cometido um erro, porque a banca FGV exige que você faça questões dela. De modo geral, a minha orientação para os alunos, quando estão estudando para concurso, é de fazer questões de diversas bancas. Mas no caso da banca FGV, é uma exceção. Mesmo que o seu concurso, no caso de concursos não sendo da FGV, aplicados pela banca FGV, no caso do seu concurso público aplicado por outras bancas, elas vão permitir que você tenha o luxo de estudar por questões diversas daquela banca. Por exemplo, vamos supor que sua banca é a Fundação Carlos Chagas, você tem o luxo de estudar por outras bancas para resolver questões da Fundação Carlos Chagas, a FCC. Todavia, tem se demonstrado que isso não é aplicável, não é recomendado, eu não recomendaria isso, por exemplo, no caso da banca FGV, resolver apenas questões da banca FGV, uma vez que o perfil dela é muito, muito específico, ela tem uma pegada ali nas suas abordagens que vai exigir do candidato um esforço diferente. Ele não tem que saber meramente o conteúdo, ele tem que saber aquele conteúdo conectado com outro conteúdo e ainda ser capaz de fazer uma excelente interpretação de texto para ele se dar bem. Então, se a sua prova é realizada, vai ser aplicada pela banca FGV, eu recomendo que você estude dobrado, que você simplesmente invista um pouco mais de energia para dar certo nas suas notas e no seu avanço com bancas como a FGV. Esse aqui foi o Bravo News. Vou deixar aqui links para você acessar cursos, inclusive curso de questões da banca FGV, para que você fique sempre ligadaço e antenado no mundo dos concursos. Tá joia? Obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu sou o professor Marcelo Narciso. Se inscreve, pode compartilhar à vontade esse conteúdo aqui e deixa o seu comentário do que você achou desse conteúdo. Obrigado, tamo junto, aqui é Bravo.